Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Vivemos em um mundo de extremos, reações impulsivas, gritos sem escuta, correria sem direção. As emoções nos puxam para todos os lados, e muitas vezes a alma se perde nesse redemoinho. E no meio disso tudo, o Espírito de Deus oferece algo raro, algo tão poderoso que, justamente por ser silencioso, é subestimado: moderação. Sim, o mesmo Deus que nos dá poder e amor, também nos dá equilíbrio. Equilíbrio para não ceder aos impulsos, sabedoria para não reagir como todo mundo reage, força para não se deixar levar pelo caos externo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esse versículo não está apenas nos lembrando do que Deus nos dá, mas do que Ele não nos dá. Ele não nos deu covardia. Ele não nos criou para sermos guiados pelo medo ou pela raiva. Ele nos deu poder, mas não o poder que grita. Ele nos deu amor, mas não o amor cego. E nos deu moderação, não para reprimir, mas para dominar. Moderação não é fraqueza. É domínio espiritual. É maturidade emocional. É a habilidade de respirar fundo quando o mundo está perdendo o ar. Ela não cala por omissão, cala por sabedoria. Não reprime por medo, se controla por amor. E quando essa força se ativa em você, você percebe que não precisa mais ser refém dos seus impulsos, das suas dores, ou da gritaria à sua volta. Você pode viver com propósito, responder com clareza e agir com calma. Porque a moderação é a voz do Espírito dizendo: você tem escolha, você tem direção, você tem o céu dentro de você. É essa escolha diária, de não reagir como o mundo, mas como o Espírito, que transforma a maneira como você vive, sente e reage. O que é o espírito de moderação? No original grego, a palavra usada nesse versículo é sphronismos, e ela carrega um peso profundo. Não é apenas moderação como lemos na tradução, mas algo mais completo, mais íntimo. Autocontrole, mente sã, domínio próprio, equilíbrio interior. É a capacidade de governar a si mesmo, mesmo quando tudo ao redor está desgovernado. É quando a alma se torna um território firme, ainda que o mundo esteja desabando. Esse espírito que Deus nos dá não é passividade, não é apatia, nem conformismo. É sabedoria em movimento. É firmeza em silêncio. É a força que diz não ao impulso, e sim ao que é verdadeiro. É quando você não é mais arrastado pelas emoções, nem escravizado pelos pensamentos repetitivos. Você não reage no automático, você age com consciência. E essa consciência nasce do Espírito. É Ele quem alinha a mente, acalma o coração e reposiciona os passos. É Ele quem ensina que o controle verdadeiro não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, com graça, com intenção, com propósito. Viver com os sphronismos é viver com uma mente clara em meio à névoa. É ser casa firme no meio da tempestade. É carregar paz no mundo em guerra. E mais do que isso, é ser presença de Deus onde muitos só carregam reações humanas. É ser sinal do céu num tempo em que tanta gente está perdida nas vozes da terra. Esse é o Espírito que habita em você. Não para te reprimir, mas para te libertar da prisão dos extremos. Não para te tornar frio, mas para te tornar inteiro. A neurociência do domínio próprio. A neurociência revela algo fascinante. O autocontrole, tão valorizado nas escrituras, tem base biológica. Ele está diretamente ligado ao córtex pré-frontal, a região mais sofisticada do nosso cérebro. É essa área que nos permite pensar antes de agir, refletir antes de responder, escolher com sabedoria em vez de apenas reagir. Quando estamos em paz, com o sistema nervoso regulado, o córtex pré-frontal trabalha em harmonia.
Decisões são tomadas com clareza. As emoções são processadas com maturidade. E conseguimos alinhar nossas ações com o nosso propósito mais elevado. Mas em momentos de estresse, medo, opressão emocional, outra parte do cérebro assume o controle. A amígdala, responsável por acionar o modo de sobrevivência. Nesse estado, o corpo entende que precisa lutar, fugir ou congelar. É um impulso biológico de proteção, mas que nos rouba da nossa essência consciente. Reagimos no automático. Gritamos, atacamos, nos retraímos. Sem perceber, deixamos de viver guiados pelo espírito e começamos a ser guiados pelo instinto. E é aí que a espiritualidade entra como medicina da alma e da mente. O espírito de moderação, os fronismos, como diz o texto bíblico original, é justamente o que nos reconecta ao nosso centro interior. Ele nos tira do caos reativo e nos leva de volta ao lugar da consciência plena. A espiritualidade verdadeira não nega as emoções, ela as ilumina. Não suprime a dor, ela traz propósito para ela. E quando o Espírito Santo age em nós, ele não apenas consola, ele reorganiza o cérebro, regula o corpo, restaura a alma. É por isso que espiritualidade e neurociência não são opostas. Elas se encontram no lugar onde o cuidado com a mente e o cultivo do espírito caminham lado a lado. Quando você se conecta com o Espírito de Deus, ele ativa sua mente mais elevada, acalma a tempestade interna e silencia o grito dos impulsos que tentam roubar sua paz. Você não é refém do seu passado, nem escravo das suas emoções. Você é templo de um espírito que equilibra, orienta e fortalece. E isso, a ciência começa a entender, o que a fé já sabia. Moderação não é fraqueza, é maturidade espiritual. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Esse versículo carrega uma verdade que confronta o orgulho humano. Porque, aos olhos do mundo, o guerreiro é o herói, aquele que conquista, que vence, que impõe força. Mas, aos olhos de Deus, o verdadeiro herói é aquele que vence a si mesmo. Moderação não é a ausência de emoção. É a sabedoria de lidar com ela. É reconhecer a raiva e transformá-la em oração. É perceber a tristeza e não deixá-la virar amargura. É sentir o medo e mesmo assim escolher confiar. A moderação te ensina a responder com consciência, com propósito, em vez de simplesmente reagir. É escolher o silêncio quando a carne quer gritar. É ajoelhar para orar quando o impulso quer explodir. É respirar fundo quando o ego quer dominar a conversa. O mundo chama isso de fraqueza. Diz que é passividade, que é engolir sapo. Mas Deus chama de sabedoria. Porque governar a si mesmo é mais difícil do que conquistar uma cidade, e muito mais necessário. Afinal, de que adianta ganhar batalhas externas, se dentro de você há um território em ruínas? De que adianta conquistar aplausos, cargos ou vitórias, se você ainda é dominado por impulsos, mágoas e reações? O domínio próprio é a base da verdadeira liberdade. É ele que transforma guerreiros em pacificadores. É ele que transforma a força bruta em autoridade espiritual. A paciência, o controle do espírito, o equilíbrio interior. Não são virtudes menores. São estratégias do céu para quem quer viver com propósito e não por impulso. Porque quem governa a si mesmo está pronto para qualquer batalha, interna ou externa, silenciosa ou visível. Porque já venceu a mais difícil de todas, a batalha contra si mesmo. Como viver com o espírito de moderação no dia a dia? Agora que você entendeu o poder do espírito de moderação, aqui vão 3 práticas espirituais e mentais que ativam essa consciência diariamente, para que você não viva no impulso, mas na presença. Respiração consciente mais oração curta. A respiração é o primeiro sinal de que estamos vivos, mas também é uma ponte direta entre o corpo, a mente e o espírito. Quando você para por 30 segundos, fecha os olhos e respira com intenção,
Você está dizendo ao seu corpo: estamos seguros. Está ensinando sua mente a sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de presença. Enquanto inspira lentamente, diga em silêncio: Espírito Santo, governa minha mente. Essa pequena frase, unida ao ato de respirar, tem um efeito profundo. Acalma o sistema nervoso. Reduz a ansiedade. Realinha a alma com a verdade do céu. Não subestime o poder do simples. Às vezes, 30 segundos com o espírito valem mais do que horas de desgaste emocional. Escreva antes de reagir. Quando algo te provoca, te fere ou te desestabiliza, a tendência é reagir no calor da emoção. Mas a maturidade espiritual nos convida a fazer diferente. Antes de responder, antes de mandar aquela mensagem ou explodir com palavras, pegue um papel ou bloco de notas do celular e escreva o que você está sentindo, o que gostaria de dizer e por que isso te afetou tanto. Essa prática simples faz algo poderoso. Organiza os pensamentos, dá nome à emoção e esvazia o impulso. Quando a emoção sai da mente e vai para o papel, ela perde o poder de te controlar. E você ganha clareza para responder com sabedoria, não com feridas. Leia Provérbios diariamente. Se existe um livro na Bíblia que treina a mente para o equilíbrio e a maturidade, esse livro é Provérbios. Cada versículo é como uma gota de sabedoria eterna, que vai moldando seu caráter, fortalecendo suas decisões, ensinando o caminho da vida sábia. Ler Provérbios diariamente é como afiar uma espada espiritual. Você aprende a discernir antes de agir. Desenvolve prudência nas palavras. Cria raízes profundas de integridade e domínio próprio. Não é apenas uma leitura devocional, é um treinamento da alma. Se possível, comece o dia lendo um capítulo por dia. São 31 capítulos, um para cada dia do mês. E cada leitura será uma semente de sabedoria que frutifica no seu modo de viver. Essas práticas são simples, mas feitas com fé e constância, transformam. Porque o Espírito Santo não age apenas nos momentos grandiosos. Ele age no simples feito com intenção. E quando você une espiritualidade com consciência, fé com prática, oração com autocontrole, você se torna verdadeiramente guiado pelo Espírito. Você não foi criado para viver à mercê das emoções. Você não é refém dos impulsos, nem escravo do que sente. Você foi criado à imagem de um Deus que é poder, mas também paz. Nem explodir, nem reprimir, nem se afogar nas lágrimas, nem fingir que nada sente, mas aprender a responder com sabedoria, com presença, com propósito. O espírito de moderação não é um peso, é um presente. É a presença amorosa de Deus habitando sua mente, ensinando você a ocupar o meio, o lugar do equilíbrio, onde há espaço para sentir sem se perder, para agir sem ferir, para viver com clareza, mesmo em dias nublados. Moderação não é a ausência de intensidade, é intensidade guiada pela consciência, é paixão com direção, é fé com pés no chão. E quando você aprende a moderar a alma, quando deixa de reagir no automático e começa a viver no espírito, algo misterioso acontece. Até o caos ao redor começa a se acalmar. Porque onde há alguém em paz, há uma atmosfera sendo curada. Onde há alguém equilibrado, há uma semente de transformação sendo plantada. Onde há domínio próprio, há liberdade real. O mundo grita, mas você pode silenciar. A vida aperta, mas você pode respirar. As emoções surgem, mas você pode escolher como responder. Esse é o poder de viver com o Espírito, não sendo controlado por tudo, mas aprendendo a governar por dentro. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu recebo o espírito de moderação que vem de Deus. Esse simples ato é uma declaração de fé, um passo rumo à paz interior. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando uma batalha interna e que precisa lembrar que o equilíbrio também é uma arma espiritual. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência, ative o sininho e caminhe com a gente nessa jornada de fé, equilíbrio emocional e transformação espiritual. E nunca se esqueça,
Quem aprende a governar a si mesmo já venceu a guerra mais difícil de todas. Porque o verdadeiro poder começa no silêncio da alma. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou onde antes havia silêncio, então a missão se cumpriu. Aqui, não entregamos respostas prontas, entregamos caminhos. E lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas espera o momento certo para rugir. Que a bondade te guie, que a consciência te proteja, e que o silêncio continue sendo o lugar onde Deus fala com você. Até o próximo despertar. Guardião da consciência, a voz que ecoa, onde mora o invisível.